A cadeia da construção é longa, ainda muito desconectada e pode parecer complexa. Para o Cienge, esse é um momento cheio de oportunidades de levar a indústria da construção a novos patamares de produtividade, previsibilidade e eficiência operacional. Somamos as expertises das soluções que são referência na transformação digital do setor e estamos construindo o futuro com tecnologia. São 3 décadas vivendo o segmento, construindo um portfólio cada vez mais robusto para impulsionar resultados em todas as etapas da cadeia, de ponta a ponta, conectando pessoas que constroem o Brasil. A nossa experiência se transformou numa gestão completa, conectada do pré-obra ao pós-venda. O Cienge é o ecossistema que impulsiona a indústria da construção e o mercado imobiliário. Estamos juntos, em constante evolução. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos, conforme for entrando aí. Primeiramente, agradeço a presença, interesse de conhecer. Quem quiser já ir compartilhando ali no chat o nome, cidade de onde está falando, a empresa que trabalha, setor que atua. Fiquem à vontade aí para estar compartilhando com a gente. Daqui a pouco a gente já... Agora são 4h03, 4h04, a gente já começa aqui com o conteúdo, tá? Então, fiquem à vontade aí para qualquer informação que vocês acharem útil. Vamos colocando aí no chat. Ó, Indaiatuba, também sou de Indaiatuba, hein? Estamos perto, hein? Resido aqui também em Indaiatuba, então estamos perto. Campinas, cidade próxima, Floripa. E mais, pessoal? Vão se apresentando aí para os demais. Se quiserem colocar o link do LinkedIn também para aumentar a conexão. Caso você também não tenha acesso ao chat, possivelmente é porque você não está cadastrado ainda na comunidade, tá? Então, cadastre na comunidade Cienge, faça parte ali, tem bastante conteúdo bem bacana ali, você consegue contribuir para a gente aqui no chat também, tá? Então, vou começar aqui, pessoal. Hoje nós vamos falar ali de uma entrega que nós estamos fazendo aqui no Cienge, que a gente tem certeza que vai agregar bastante ali no dia a dia das construtoras, independente do porte, independente se é de pequeno, médio ou grande porte, que é o controle de valores totais por itens de orçamento. Né? E todo mundo ali que trabalha dentro de uma construtora, a gente visa, dentro dos nossos objetivos, atingir os valores orçamentários. Né? Então, a gente desenvolveu uma feature que eu queria primeiro dar um contexto aqui para vocês. Né? Quem conhece o Cienge, ali na parte de engenharia, ali na parte dos suprimentos, sabe que a gente tem os sistemas de autorização. Quando eu faço um pedido, por exemplo, né, dependendo das configurações do usuário, esse pedido ele precisa passar por uma alçada superior. Pode ser por causa de valor, pode ser por uma causa de quantificação acima do orçado, pode ser por preço unitário. O Cienge ele é bem completo, né? Então ele tem bastante customizações, né? Mas dependendo do pedido que for feito, dependendo das configurações que tem o usuário, ele passa pelo sistema de aprovação. Só que o que a gente percebeu? Que o Cienge ele é bem rico nos sistemas de controle unitários. O que seriam os sistemas unitários? Lá no nosso sistema de autorização, a gente fala se está comprando acima da quantidade orçada, se está comprando acima do preço orçado. Então, só dando um exemplo bem simples, né? Eu tenho lá um serviço no meu orçamento, um serviço de alvenaria, aí eu quero comprar cimento para fazer essa alvenaria. Aí eu vou fazer um pedido onde o saco está de R$35 e o orçado está 35. Pelo fato do usuário não ter autorização, por exemplo, pode acontecer de passar pelas camadas de autorização. Só que esse sistema unitário, ele funciona, só que ele não abrange para ajudar no processo como um todo. Porque eu faço um pedido, faço 2 pedidos, faço 3 pedidos, faço 4 pedidos, chega uma hora que eu tinha, na verdade, 100 mil para gastar naquele serviço, eu já gastei 120. E o mesmo se refere às quantidades orçadas.
Às vezes, eu posso até estourar a quantidade orçada, mas o fato de eu estar comprando abaixo do que está orçado significa que eu não estourei o preço do orçamento. Ou eu posso estar comprando abaixo da quantidade orçada, só que como o preço unitário está acima, eu posso estourar. Então a gente percebeu que a gente estava atendendo muito bem essa questão unitária, todos os controles unitários, só que a gente não tinha um controle a nível total. E o meu total da alvenaria orçado, na hora que eu vou fazer um pedido de um insumo e apropio? Como que eu faço esse comparativo para avisar o usuário com antecedência que aquele pedido vai fazer com que estoure aquele valor do orçamento? E é nisso que a gente atuou. Tá? Agora, a gente desenvolveu uma feature, né? Todos vocês já estão disponíveis na base, inclusive com exclusividade, que a gente está fazendo aqui no Comunidade Cienge, para privilegiar as pessoas que dedicaram um tempinho aqui para conhecer, né? Então, vocês vão ver que o que eu vou apresentar daqui a pouco está disponível na base de vocês, tá? Então, a gente criou esse sistema para contribuir. Então, ele é um sistema complementar. Eu gosto muito de dizer isso, porque caso a sua empresa já tenha alguns sistemas unitários que utilizam, eu já utilizo 3 alçadas, na primeira alçada é o engenheiro, na segunda é o gerente, na terceira é o diretor. Tudo bem, não precisa mudar absolutamente nada do seu fluxo. Essa feature que a gente acabou de lançar, ela é complementar a tudo que você já tem e opcional. É lógico que a gente até gostaria que ela não fosse utilizada, né? Porque a ideia é avisar quando estoura o orçamento, mas a ideia do Cienge é avisar se isso acontecer, para que você, em momento hábil, possa tomar algum tipo de atitude, tá? Então esse é um grande contexto, tá? Da feature que a gente está disponibilizando para vocês. E agora eu vou fazer uma breve apresentação dela, para que vocês consigam entender o fluxo, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, para vocês entenderem, e vou estar demonstrando dentro do Cienge, inclusive. Tá? Só um minutinho. Foi. Vamos lá. Vou voltar aqui para a tela inicial, né? Bom, isso aqui é o Cienge, né? Acredito que a maioria de vocês ali já devam conhecer. Eu estou logado com um usuário comum ali, né? Um usuário meu. Ele tem algumas permissões, ele não tem outras permissões, tá? Então, onde tudo começa do nosso sistema de controle ali, né? Parte do princípio que você já tem um orçamento, que você já tem ali um fluxo acontecendo dentro do Cienge, né? Então, a gente vem aqui nesse botãozinho de mais opções, apoio, lá no cadastro de obra. Eu vou usar uma obra minha, a título de exemplo. Quando eu entro para ver os dados da minha obra, e eu entro nessa abinha aqui de obra, eu tenho esta nova flag aqui, ó, que antes ela não existia e agora ela existe. Ou seja, esse controle eu vou poder ativar por obra. Tem obra que eu vou querer ter, tem obra que eu não vou querer ter por algum motivo, seja uma obra rápida, seja uma obra de administração, seja o motivo que for, tá? Então, primeiramente, o ponto é, essa configuração ela é por obra, tá? Então, essa minha obra, por enquanto, ela não está ativada, né? Então, supor que eu quero sim nessa obra 661, né, que é uma obra minha, eu quero ter o sistema de controle orçamentário, que a gente reduziu o nome em alguns momentos, né? Mas o intuito é controle de valores totais por item de orçamento, tá? Então eu quero ter assim nessa obra. Eu venho aqui e ativo, tá? Ele vai me aparecer essa janela, que é uma orientação para o melhor funcionamento do controle orçamentário. O que acontece? O Cienge, ele é muito amplo, né? Ele tem muitas customizações para atender todas as construtoras, né? Nós temos quase 5.000 clientes e cada um trabalha de um jeito diferente. E todos estão certos, não tem nenhum que está errado. É uma questão de como cada empresa gosta de trabalhar com o seu processo, né? Só que esse processo, ele abre algumas margens para que nossa nova feature, ela pudesse ter algumas falhas, né, de captura de informações. Esses parâmetros aqui, nessas configurações, eles ajudam o quê? Qual que é o nosso objetivo dessa configuração? Que eu pegue o custo no momento do cadastro do pedido ou do contrato, tá? Que eu garanta que o custo total, né? Se eu estou comprando R$ 1.000, eu faça R$ 1.000 de apropriação e que assim com isso eu garanto que na hora que eu estou fazendo a contratação, na hora que eu estou fazendo a aquisição, antes do processo final, que é a nota fiscal ou a medição, eu consiga ter esse controle, tá? Então, esses parâmetros aqui, a gente orienta que sejam dessa maneira, com o intuito de exatamente a gente garantir
que a gente vai te auxiliar no processo inicial da sua aquisição, que é o que, inclusive, eu vou fazer um exemplo para vocês na parte de pedidos, tá? Daí, dependendo da sua configuração de usuário, pode ser que você consiga acessar os parâmetros. A gente deixou um hiperlink para facilitar aqui, né? E aqui vai direto para os parâmetros, né? Dá para ver aqui, ó, tudo direto para os parâmetros. Mas os parâmetros de segurança geralmente é somente administradores de sistemas que podem configurar. Então, vale dar uma estudada inicial nesses parâmetros aqui, para ver se eles, como que eles estão configurados na sua base, qual que é o impacto de mudar eles também. Mas o nosso intuito é garantir que o processo funcione na ponta inicial da aquisição barra contratação, tá? Então, nós temos um documento também, que depois a gente vai disponibilizar ali no chat para conhecer a feature, tá? A gente explica um pouquinho desses parâmetros também, mas é interessante que assim eles estejam para um bom funcionamento, tá? Então, fica como dever de casa, estudar um pouquinho sobre esses parâmetros, para entender. Tem alguns que estão relacionados com faturamento direto, tem alguns que são do financeiro, mas nosso objetivo sempre foi garantir que a gente pegue no início do processo, tá? Então, eu estou com ele ativado, tá? Então, para essa minha obra, 661, eu vou salvar aqui, né? Eu quero ter o controle orçamentário. Não é feito nenhuma varredura de hoje para o passado, né? Significa que a partir de agora, todos os pedidos que eu criar, realmente a gente vai começar a ter esse controle, tá? E uma coisa que é bem bacana que a gente fez também é, a minha obra, ela está com o sistema de controle orçamentário. Mas, vamos supor que eu quero fazer algo mais flexível por unidade construtiva, né? Que a unidade construtiva é uma subdivisão de obras que a gente tem aqui no CING, né? Que é um conceito nosso, né? Isso é possível, tá? Então, eu estou com a flag ativa aqui. Quando a gente vai em unidades construtivas e eu coloco aquela minha obra, o que tem de novidade aqui? É o nível do controle orçamentário. O que é esse nível do controle? Por mais que lá na minha obra eu configurei que o meu nível de apropriação é o nível 4, que é o nível serviço, eu posso querer controlar exatamente aquele nível, ou eu posso querer um controle no nível superior, porque isso me ajuda a flexibilizar o controle. Dando um exemplo, até um exemplo um pouquinho mais prático, né, digamos assim, para mostrar até um orçamento, vamos supor essa obra aqui 661, esse orçamento aqui da unidade construtiva 3. Eu vou abrir o orçamento para mostrar para vocês como que funcionaria esse nível de controle. Tá? Orçamento 661, unidade construtiva 3. Vamos lá. O meu nível de apropriação dessa obra 661, conforme o meu cadastro de obra, é serviço. E o meu nível de controle também é serviço. O que isso significa? Que toda vez que eu apropriar, eu vou apropriar no nível 4, estaca pré-moldada, por exemplo. Quanto que eu tenho de limite para gastar com estaca pré-moldada? É a minha quantidade vezes meu preço unitário, que dá 69.900 nesse caso, né? Então, toda hora que eu apropriar em estaca, ele vai fazer um comparativo, não deixando que eu estoure esses 69 mil de estaca. Ele vai me dar um alerta, que eu vou demonstrar para vocês daqui a pouco na parte de pedido. Porém, esse sistema ele pode se entender como um pouco rígido, porque às vezes tem alguns insumos que é difícil você apropriar certinho lá no item, às vezes tem insumos como cimento, como areia, como pedra, que às vezes até você compra, mas não dá para você apropriar 100%. O que a gente fez, então, nesses cenários, né? A gente criou essa unidade de controle, que, por exemplo, se aqui na 3 eu coloco que eu quero controlar por subetapa, o que significa? Eu continuo apropriando nesse nível 4, ou seja, quando eu comprar o meu material, contratar minha mão de obra, eu vou continuar apropriando aqui, só que o meu controle, ele não vai ser mais aqui, nesses 69 mil. O meu controle vai ser nesse nível de cima, que é o nível 3, estacas. Ou seja, para estacas, eu tenho 69.900 mais 8.300, que dá aproximadamente 78.200, né? Então eu tenho 78.200 para gastar nesse item aqui chamado estacas. Ou seja, eu posso gastar 75, 76 ou até 77 mil nesse item aqui, ó, chamado estaca soldada, que é nível 4. Mas na hora que eu tentar gastar 8 mil nesse aqui que se chama arrasamento mecânico, eu não vou conseguir. Por quê? Porque o meu controle ele vai estar em cima de estacas. Ele vai me alertar, olha, você tem 78 mil para gastar com estacas e você já gastou 80. Esse aqui é o que a gente chama de flexibilidade. Tá? A gente já apresentou para alguns clientes, eles acharam bem interessante.
para ajudar ali, pode ser que o sistema onde eu apropie serviço e controle esse serviço fique muito rígido, mas eu apropriar em serviço e controlar em subetapa, pode ficar mais interessante. Então, naquele nosso conceito onde eu falei que o Cienge, ele busca atender a maioria das construtoras, ou todas as construtoras, né, a gente criou esse sistema de flexibilidade onde cada um vai poder entender o que fica melhor. Ah, Gustavo, as minhas obras eu apropio em subetapa. Eu posso controlar em etapa? Pode. Sempre você vai poder controlar um nível acima. Lógico que um nível abaixo não, né? Se você apropria em subetapa e quer controlar em serviço, não tem como. Mas se você apropria em subetapa, quiser controlar em célula construtiva, você pode. Sempre em níveis acima, a gente vai poder controlar, tá? Para fazer uma exemplificação aqui para vocês, eu vou usar essa obra 3, eu vou controlar por serviço também, tá? Então, a minha obra eu apropio em serviço e eu também controlo em serviço, tá? Então, vamos salvar aqui. Aproveitando também, você pode simplesmente, poxa, tem alguma unidade construtiva que é um custo que não é controlado pela obra, mas é um custo que vai acumulando, que eu não quero nem ter controle naquela unidade construtiva. Eu sei que a obra eu vou ter, mas naquela unidade construtiva eu não quero. Também é possível, tá? Dá para desativar aqui, né? Nessa unidade 4, por exemplo, eu até desativei. Então, nessa obra existe o controle orçamentário, mas especificamente nessa unidade construtiva não, tá? Então, só para reforçar aqui, 661, unidade construtiva 3, nível de controle também é serviço. Beleza, então agora, nessa minha obra está funcionando, as minhas unidades construtivas também aqui estão configuradas, né? Eu vou fazer um exemplo somente nessa unidade construtiva 3. Vamos lá. Só para a gente ver um item, para a gente estar a gente saber certinho que vai até esperar o que vai acontecer antes que aconteça, eu vou emitir aqui um relatório, que eu particularmente gosto bastante dele, do suporte à decisão, gerencial de obras, custo por nível, tá? Daquela obra lá. Então, vamos lá. 661, unidade construtiva 3, já está com um período final bem alto aqui, né? Não vou mexer mais em nenhuma das informações. Vou emitir esse relatório aqui, ó. Beleza. Vou dar um zoom aqui, ó. Naquele item que eu falei de estaca, vejam o seguinte, ó, eu tenho 69 mil orçado. Eu não sei o preço unitário, eu não sei a quantidade unitária, eu sei o total, que é 69.918. Então, este é um número que a gente olha. Qual que é o outro número que a gente olha? O total comprometido, né? O conceito de total comprometido do Cienge, ele abrange toda a parte financeira, né? Independente se é previsão, se já realizou, porque daí a gente olha o que já aconteceu e o que está previsto para acontecer no futuro, né? Então aqui, nesse caso, eu tenho 69 mil disponível no meu orçamento para gastar com estacas, e eu já gastei, né, até hoje, né, até 24/4, eu já gastei 60 mil. O que isso significa? Eu tenho uma verba disponível de R$ 9.800 para gastar nesse item. Se eu for agora no Cienge e fizer um pedido de R$ 5.000 e apropriar neste item aqui, tudo bem, segue o fluxo normal que você já usa no Cienge, absolutamente nada modifica. Por quê? 5 é menor do que 9.800, certo? Porém, se eu for lá e cadastrar um pedido ou um contrato, tá, de R$ 10.000, ele já vai me criar um novo motivador. Ele vai me dizer, olha, você está tentando gastar 70 mil, só que você só tem disponível 69. Ele me cria um motivador no pedido, igual os outros motivadores que, para quem utiliza o Cienge já conhece, onde somente quem pode derrubar aquele motivador são os usuários que tiverem autorização para isso, tá? Então, vamos lá. Qual que é o cenário que eu vou simular aqui com vocês? Eu vou criar um pedido de R$ 10.000 para esse meu usuário, e esse meu usuário, ele não tem autorização, porque eu quero que ele caia esse novo motivador, tá? Então, eu vou usar esta aqui, a proteção, ó. Vou copiar ela aqui para facilitar, e eu vou criar um pedido com ela. Vamos lá. Então, a gente vai lá em suprimentos, pedidos de compra, cadastros. Bom, vamos lá, você vai falar assim, poxa, Gustavo, mas eu não crio o pedido assim, né? Eu crio todo um processo. Eu faço solicitação de compra, eu uso necessidade de compras, eu faço processo de cotações, tudo bem, tá? O nosso sistema, ele funciona nessa jornada inteira. Eu só vou demonstrar aqui como se fosse um pedido feito avulso, né? Que diria assim, mas ele funcionaria também se eu cadastrar um pedido com base numa solicitação, cadastrar um pedido com base numa cotação, cadastrar um pedido via mapa de comparação, ele sempre vai funcionar, tá? Para todos os cenários que cria-se um pedido, ele funciona.
Então, obra é 661. Fornecedor, eu vou colocar um fornecedor qualquer, vou colocar o fornecedor 1 e vou salvar. Perfeito. Então, os dados foram inseridos, né? O pedido está incompleto. O fato dele estar incompleto significa que ele não está na tela de autorização ainda. Por quê? Porque não tem insumos e deve ser informado lá o centro de custo, né? Tranquilo. Eu vou aqui em insumos, vou colocar um insumo lá qualquer. Lembrando, né? Eu posso puxar de solicitação, eu posso puxar de cotação, eu posso puxar aqui do novo, tá? Qualquer um que você puxar vai funcionar. Vem aqui pelo novo. Vou procurar um insumo condizente, estaca pré-moldada vazada aqui. Eu vou colocar ela só para exemplificação, tá? Pode ser que não seja tão realista, mas eu estou querendo comprar a estaca, a quantidade que eu quero comprar é de 100 e o preço unitário também é de R$ 100 o metro, tá? Até ele me dá o preço autorizado, estou comprando abaixo do preço autorizado, mas eu estou gastando aqueles R$ 10.000, né, que eu falei para vocês lá. Apropriação de obra. Então, como essa minha obra está no nível de serviço, eu preciso apropriar lá no nível de serviço, que é a unidade construtiva 3, e este meu item de orçamento. Eu errei por causa do espaço. Selecionei. Perfeito. Então, aqui tem a apropriação financeira, a data de entrega, vou colocar que vai ser entregue daqui a um mês, e salvo. Perfeito. Agora eu tenho um insumo, né? E aqui ele vai me dizer ainda o que está faltando, né? Ele está inconsistente, já deve ser informado o centro de custo. E ele está sem autorização pelos seguintes motivos. Ó, o valor do pedido excede o limite permitido para o usuário. Isso aqui é uma coisa que já existe no Cienge, né? Ou seja, este meu usuário, ele tem uma configuração de cadastrar pedidos que é inferior aos 10 mil. Quanto que é, precisaria ver o cadastro do usuário, mas eu sei que ele é inferior porque esse pedido ele vai ficar sem autorização por causa deste motivador, né? Que são os motivadores que a gente fala do Cienge. Então, eu vou deixar ele consistente, né? Para que ele realmente caia na tela de autorização. A gente vem aqui novamente, eu volto aqui em insumos, vamos lá em previsão financeira, centro de custo 661, que é o mesmo, é a obra e centro de custo, tá? Na hora que eu inserir aqui a parcela, vou colocar o vencimento 24/6. É aqui que a gente gera o nosso comparador de comprometido versus orçado, tá? Eu vou salvar aqui para vocês verem. E aqui criou-se um novo motivador, né? Como vocês podem ver aqui, ó, esse daqui já existia, o valor total do pedido excede o limite permitido para o usuário, e criou-se esse outro motivador aqui, ó, o valor comprometido excedeu o valor orçado em uma apropriação. Eu fiz um exemplo bem simples, né? Poxa, um pedido com um item, com uma apropriação, não é bem assim que funciona, né? Geralmente pedido pode ser assim, claro, né? Mas geralmente pedidos têm vários itens, com várias apropriações, é um trabalho bem maior. Eu estou fazendo um exemplo bem simples, apenas para exemplificar aqui. Mas o que a gente procurou fazer? A gente colocou esse clique aqui para ver mais, para facilitar para o usuário cadastrante entender o que fez atingir esse motivador. Tá? Se eu clicar aqui, ó, eu vou ver certinho a informação. Olha, nessa unidade construtiva, neste item, né, que tem esse nome aqui, você tem orçado 69 mil. Só que, considerando este pedido, o seu comprometido vai ficar em 70. E por que surgiu esse motivador? Porque este usuário que eu estou utilizando aqui, o Gustavo Silveira Prata, ele não tem autorização para fazer isso. Ele não tem autorização para fazer pedidos acima do autorizado. Então, o que aconteceu agora? Vamos voltar aqui para ver como está o pedido. Então, agora ele está consistente, mas ele está sem autorização por causa desses dois motivos. Motivo número 1, o pedido excede o limite permitido para o usuário. Motivo número 2, o comprometido excedeu o valor orçado em uma apropriação. Tá? Então, basicamente, de um modo bem resumido, é essa que é a feature que a gente criou. Tá? A gente está querendo exatamente, como eu falei lá atrás, né? No momento da criação do pedido, criar esse motivador. Por quê? Porque eu sei que se eu autorizar esse pedido, se a nota fiscal chegar e se eu pagar a nota fiscal, eu vou estar ultrapassando o meu orçamento. Eu vou estar ultrapassando ali em 70 mil por enquanto, né? Então a gente fez com que esse conhecimento da ultrapassagem, ele exista antes. Aí você pode ter diversas atitudes, como revisar seu orçamento, revisar as quantidades, ver se tem alguma apropriação que está errada,
mas eu estou sendo preditivo em dizer para vocês que o comprometido ficará, né? Porque o total comprometido ele leva em consideração até as previsões, que nem eu disse, né? Ficará superior ao orçado se esse processo continuar. Pode ser que você não queira continuar por quer fazer uma revisão de orçamento, quer entender um pouco melhor, né? Então, vamos lá. Se a gente for aqui, qual que é o pedido? Deixa eu verificar o 360. Se a gente for aqui na tela de autorização e ver aquele pedido 360, ele vai estar aqui, né? E eu não posso autorizar ele, né? Meu usuário não tem essa permissão. Se eu colocar o mouse em cima, ele também me fala, ó, o total do pedido de compra excede o limite do autorizado, que é uma coisa que já existe no Cienge há diversos anos, e tem o novo. O valor comprometido excedeu o valor orçado em alguma apropriação. Com o intuito de facilitar para agora, não para a persona, mas do usuário cadastrante, tá? Para a persona do usuário que é aprovador, o que a gente fez também? A gente fez aqui, ó, se vocês olharem a minha terceira linha, está escrito pressione Shift para ver mais informações referente ao comprometido que excedeu o orçado. Então, se eu segurar, eu dei um clique aqui fora, eu segurei Shift e coloquei o mouse aqui em cima. Ele vai me mostrar os mesmos detalhamentos que existem lá na tela do cadastro. O nosso intuito aqui é o usuário que autoriza ter informação. Tá? Poxa, Gustavo, mas você está mostrando uma só, mas e se forem 10, né? Existem outros caminhos também que o usuário que autoriza pode descobrir o motivador, tá? Esse daqui a gente procurou simplificar, né? Poxa, e quais são os outros caminhos? Então, só quero mais detalhes dos motivos de comprometido exceder o valor do orçado. Eu posso clicar nesse lapisinho, eu venho aqui em previsão financeira, e eu vou ter a mesma tela do usuário cadastrante, onde eu posso clicar aqui para ver mais informações, e eu vou ter todo o detalhamento aqui de 10, 12, 5 ou um item que nem eu estou demonstrando, tá? Tá, e tá bom, eu entendi que se o usuário não tiver permissão, ele não consegue. Mas e como que faz então para esse cara aqui avançar? Somente usuários que tenham autorização para isso. E agora eu vou mostrar para vocês qual que é a autorização que esse usuário precisa ter, tá? Eu vou abrir uma outra guia aqui eu vou logar ela como um usuário meu administrador para eu configurar, para eu mostrar as configurações daquele usuário comum como ele está, tá? Então, agora eu estou logando como usuário administrador, né? E geralmente são pessoas ali da TI de vocês, são pessoas que têm esse poder, digamos assim, cada empresa tem as suas pessoas específicas para fazer as configurações de usuário, né? Quando a gente vai aqui em mais opções, segurança, autorizações de usuário, ou pode ser por perfil também, tá? Suprimentos. Como que está a configuração daquele meu outro usuário, que é o Gustavo S. Prata? O que ele tem, o que ele não tem, o que ele pode, o que ele não pode na parte de pedidos, né? Olha, o limite dele é R$0, né? Que nem a gente viu lá, que foi aquele motivador, inclusive, que acionou, onde falava, poxa, você fez um pedido de 10 mil, mas o limite é 0. Então, esse é um motivador para surgir aqui na tela de autorização. E não tem essa autorização nova. Ó, permitir pedidos de compra com valor comprometido acima do orçado. Isso daqui também é um item novo. Esse daqui é a permissão que precisa ter para aprovar aquele pedido. Então, isso daqui também vale entender no dia a dia, ali dentro da organização de vocês, quem são as pessoas que podem fazer isso? Quem que vocês gostariam que pudesse autorizar pedido acima do orçado? Porque, assim, dependendo do cenário, né, pode ser que ninguém possa isso. Obrigue a que se refaça uma revisão de orçamento e fique tudo certinho. Mas também o dia a dia não é bem assim, né? Às vezes a necessidade, poxa, precisamos adquirir isso ou vai atrasar a obra, e só que assumimos um compromisso de semana que vem revisitar o orçamento, né? Então, pessoas que tiverem essa autorização número 13, elas vão poder derrubar aquele motivador, tá? A título de exemplificação, eu vou colocar aqui que o limite do usuário é 12 mil, 120 mil, falei errado, e vou dar autorização para ele, né? Eu sei que não é assim no dia a dia, é apenas uma demonstração. Faz de conta, né, que o Gustavo S. Prata ele foi promovido, agora ele virou diretor da empresa, né, digamos assim, e ele começa a ter essas autorizações, tá? É só uma exemplificação dos sistemas ali de segurança do usuário, tá?
O que muda? Agora ele tendo autorização, né? Ou usuários que têm autorização. Quando ele consultar aquele pedido, que é o 360, vou colocar 360 aqui para ficar mais fácil. 360. Agora sim, essa flag fica disponível para ele marcar e dar continuidade no processo. Por que antes a flag não estava disponível? Por causa desses dois motivadores, sendo que um deles é o novo, que é o que a gente está chamando de controle orçamentário, controle de valores totais por item de orçamento, tá? Mas agora está disponível. Poxa, Gustavo, e se ele só tivesse autorização do limite que você falou e não tivesse lá do controle orçamentário, como que ficaria? Né? Ficaria que não estaria disponível. Deixa eu acessar aqui de novo. A Gustavo S. Prata. Eu vou desabilitar aquela 13, né? Porque acredito que são poucos usuários que vão ter aquela permissão. Vamos voltar aqui, ó. 360. Volta a não ficar disponível. Por quê? É um comportamento já existente do Cyenge, né? Quem usa Cyenge ali, acredito que conheça, que para autorizar, a pessoa precisa ter todas as autorizações. Aqui eu estou mostrando duas em tela, né? Mas poderiam ser 5, 4 ou pouco mais, tá? Bom, pessoal, de modo bem resumido, a feature é essa. Né? Eu fiz uma demonstração simples, até por causa do nosso tempo aqui na parte de pedidos, tá? Ela funciona também na parte de contratos, de forma idêntica, tá? Na hora de fazer a criação do contrato, de contas a pagar, é claro, né? Não de contas a receber. Faz o contrato, coloca os itens, faz a previsão financeira, vai olhar se o nosso cliente tem aquele motivador ou não. Né? Se ele tiver motivador, vai fazer o comparativo do comprometido versus orçado se a obra assim estiver configurada. Tá? Então, eu tinha para apresentar aqui para vocês de modo bem resumido é isso. Tá? Ela é simples, digamos assim, de utilização, mas uma coisa que a gente tem certeza é que antes, como a gente tinha esse calcanhar de Aquiles de não fazer esse controle a nível total, a gente fazia controles a níveis unitários, que já eram muito bons, né? Porque unitariamente, se eu não estou estourando, eu nunca vou estourar o total. Só que poderiam ter cenários ali de tá estourando unitário, tá estourando unitário e por algum motivo meu orçamento estourar, tá? A apresentação em si que eu tinha aqui era essa. Eu queria até abrir agora um pouco aqui para tirar algumas dúvidas, para a gente ver alguns pontos específicos, alguma situação específica também, algum ponto que eu não tenha falado, para a gente conversar. Vou parar de compartilhar a tela aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Curitiba. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria até de abrir o microfone para tirar uma dúvida mais específica? Às vezes fica difícil de escrever. Também, fique bem à vontade. Vou te falar, Samuel. Não te ouço. E agora, Gustavo, me escuta bem? Agora sim, agora sim. Gustavo, sensacional, que apresentação incrível. Tenho certeza aí que os nossos clientes também gostaram, porque a gente agora avança ainda mais nas nossas possibilidades de controle dentro do sistema, né? E tanto que a gente já tem algumas perguntas aqui mesmo. Eu separei algumas para a gente conversar. Tá? Tem uma pergunta aqui bem interessante. Tá? E para os clientes que usam Prevision, tem algum impacto o controle orçamentário? O impacto é super positivo, na verdade, porque se você utiliza a Prevision, você pode usar o nosso sistema de necessidade de compras, né? Que ele fala certinho os momentos que você precisa adquirir os insumos. Então, o impacto, ele não tem impacto assim de mudança de contexto. Você pode continuar utilizando certinho, mande o planejamento aqui para o Cyenge, você vai ter certinho as datas que você precisa comprar os insumos, e a gente vai ajudar você a dizer se aquela aquisição realmente está acima do orçado ou não, né? Prevision é nossa empresa ali do grupo Softplug que faz o planejamento de obra, né? Então, essa parte do planejamento é com eles ali, eles fazem muito bem aquele papel, e a gente está aqui para ajudar nesse controle de custos. Né?
Perfeito, Gustavo, maravilha. Então, ou seja, eu consigo garantir tanto a minha entrega, né, em dia pelo Prevision, quanto também amplio ainda mais as possibilidades para realmente não estourar o meu orçamento linha a linha ou etapa a etapa, como você bem mostrou, em cada uma das minhas obras, unidades construtivas, eu controlo esse nível de apropriação, né, que eu quero realizar Exato. esse controle. Gustavo, você colocou também que a gente consegue fazer esse controle pelo processo de pedidos de compra, né, pelo contrato, e surgiu uma dúvida aqui no chat, se o mesmo ocorre também em lançamentos realizados direto no financeiro, no cenário de eu cadastrar um título no financeiro e depois realizar a apropriação de obra por ali também. Esse controle Perfeito. vai estar apresentando também? Vamos lá. Por enquanto, né, ele está funcionando somente na jornada ali do pedidos, contratos, tá? E na parte de liberação de medição também, tá? Esse cenário que você trouxe de fazer, poxa, eu quero fazer um título lá no financeiro, né? Ele ainda não está funcionando, tá? É do nosso interesse que evoluir o produto. A gente tem ciência que o que a gente está entregando agora não está completo, tá? A gente tem ciência que necessita de evoluções. Mas, por enquanto, não está funcionando no financeiro. Eu até, assim, peço, pessoal, usem, vejam que não está funcionando e, por favor, registrem como sugestão de melhoria. É do nosso interesse evoluir. A gente gostaria que casos reais, pessoas reais estivessem testando. Fala, poxa, estou gostando, mas isso aqui está atrapalhando o meu processo, então vocês conseguem evoluir? Cara, é do nosso interesse evoluir isso daí, garanto para vocês. Então, a utilização, o dia a dia, onde está doendo mais, com certeza a gente vai colocar mais energia para investir, continuar investindo em tudo que fizer sentido, né? Lógico que a gente tem uma análise criteriosa de produto aqui, o que entra no roadmap, o que não entra, o que é mais importante, o que vai engajar mais, etc., né? Mas o único recado que eu posso dizer é que é do nosso interesse continuar evoluindo, tá? Mas por enquanto, infelizmente, não está funcionando na parte de financeiro fazendo um registro avulso, tá? Perfeito, Gustavo. Gustavo, o pessoal está empolgado aqui, tá? Tá mandando bastante perguntas. Tem uma outra Então, vamos pergunta lá. bem interessante aqui também, do Alan. Gustavo, se eu libero esse acesso e por um acaso o aprovador, tá? A pessoa, seja, que vai aprovar, que tem agora permissão, né, de cadastrar, de aprovar um pedido que está acima do orçamento, e esse aprovador, então, agora ele faz o cadastro do pedido. Esse pedido, ele já nasce aprovado? Sim. Esse é um comportamento, Alan, que já existe no Cienge ali baseado em outras configurações do usuário, né? Só dando um exemplo, né? O usuário ele tem permissão para comprar acima da quantidade orçada, né? Então não cria esse motivador quando ele está cadastrando. Se você, por acaso, tiver a permissão para ultrapassar o orçamento e você cadastrar um pedido, esse motivador não vai ser criado, né? Porque uma coisa que a gente procurou também respeitar, digamos assim, os comportamentos que já existem no Cienge serem mantidos. E esse é um conceito complementar que precisa seguir os comportamentos que também já existem, tá? Então, a resposta é sim para a sua pergunta. Ele já vai nascer aprovado. Se o usuário tiver aquela permissão 13 que eu mostrei ali para pedido, tá? Lembrando que tem uma permissão para pedido, tem uma permissão para contrato, que é diferente, na mesma tela, mas é diferente, e tem uma permissão para liberação de medição também, que é diferente, tá? Porque podem ser pessoas Perfeito. diferentes de outros sistemas, né? E entra também aqui aquele ponto, né? Ele pode também, o usuário, ter essa permissão, mas ele tem um limite diferente de pedido de compras, então o sistema vai olhar para essas demais variáveis, né? Então, por exemplo, se ele vai poder cadastrar um pedido aprovado até R$ 5.000 que passe da estrutura de orçamento, são essas as variáveis que o sistema vai olhar para analisar se esse pedido vai nascer aprovado ou não. É isso, né, Gustavo? Perfeito. Mas no que se refere especificamente nessa flag, nesse controle de comprometido acima do orçado, é aquela flag que precisa estar marcada, tá? Mas assim, que nem o Samuel pontuou muito bem, né? A gente tem ali diversas opções, né? Poxa, às vezes ele pode estourar o meu comprometido orçado, mas ele tem um limite para gastar de 20 mil com pedido. Então, vai criar aquele motivador se for necessário, se tiver as configurações do usuário, né? Porque assim, que eu acho mais importante de tudo falar, né? Essa feature que a gente está criando, ela é complementar a tudo que já existe. Então, ela não modifica absolutamente nada, ela não é maior do que outras que já existem, ela não sobrescreve, ela é complementar com o intuito de ajudar nos valores totais. Perfeito. A Adriana fez uma pergunta aqui, e Adriana, se eu interpretar errado a tua pergunta, você pode completar aqui, tá? Mas a pergunta é a seguinte: controla serviços com unidade verba também?
Gustavo, eu imagino que o que a Adriana está trazendo aqui são serviços que tenham, no caso, serviços diferentes da estrutura de composição, né? Ou seja, um serviço em que dentro do orçamento eu simplesmente coloquei a unidade de verba e defini ali um determinado valor. Tá? Acredito que seja isso. E controla também, né, Gustavo? Controla sim, Adriana. Tem clientes que não conseguem fazer a composição certinha, é de se entender ali cada cenário, né? O CIND permite você fazer orçamento por composições ou por preço informado, né? E às vezes mesmo por composições coloca lá, alvenaria, uma verba 100 mil. Ele vai funcionar porque eu sempre vou estar olhando para aquele 100 mil. Então é o total que eu estou olhando, tá? Então ele vai funcionar assim. Tanto que até a título de curiosidade, essa FIP em algum momento ela já até chamou de controle por verba orçamentária. A gente foi adequando ali, mas é um cenário comum, tá? Então vai funcionar para o seu cenário sim, né? Perfeito. O Igor pergunta, né? Essa limitação de orçamento pode ocorrer no meio da obra? Eu já estou com a obra em andamento, já fiz lançamentos. Posso ir lá habilitar essa função agora, em uma obra que já está em andamento? Pode sim. Se você habilitar ela agora, ela vai começar a funcionar a partir de seus pedidos novos, tá? Vamos supor que você já tem lá um caso que ultrapassou. Isso eu não vou conseguir verificar. Agora, só que se você tentar gastar R$ 1 ou 1 centavo naquele item, aí eu vou te dizer, olha, você tem orçado R$ 1.000 e está tentando, exemplo, tá tentando gastar R$ 1.001.000. Aí eu consigo te alertar a partir dos próximos que você fizer. Você pode tanto habilitar ela a qualquer momento, como desabilitar a qualquer momento também, tá? Perfeito. O Alexandre perguntou, e se eu receber uma solicitação de compras e esse material for fornecido pelo almoxarifado e não por compras, tá? Funciona da mesma forma o procedimento de apropriação? Confesso que essa pergunta eu não entendi o que seria o almoxarifado. Será que é movimento de estoque, Samuel? Eu acredito, Gustavo, que seja a situação assim, que você realiza uma solicitação de compras. Também tá, Alexandre. Se estiver interpretando errado, fica à vontade para me corrigir aqui no chat. Mas eu acredito que seja a situação em que você faz uma solicitação de compras e não tem a necessidade de realizar esse processo de compras, uma vez que você já tem ou no estoque da obra ou em um estoque, um almoxarifado central. Né? E aí você realiza agora essa apropriação. Essa apropriação ela também tem ali um movimento de custos, né? Existe o sistema de controle de apropriação vai impactar esse movimento também? Vou pedir uma ajuda para você agora, Samuel, que você foi muito específico para me ajudar aqui também. Quando a gente faz esse movimento, a gente cria um título de previsão? Então, é exatamente o que eu estava pensando, tá? Eu estou matutando aqui também esse cenário, acho que é um cenário bem legal para a gente até fazer algumas simulações, né? Trazer ali alguns pontos, mas eu imagino que não, tá, Alessandro? Porque justamente o controle orçamentário ele vai acontecer quando você faz o cadastro do pedido de compras e gera um título, né? E o mesmo acontece para o contrato. Até por isso que alguns parâmetros eles estão muito relacionados à criação desse título de previsão. E quando a gente faz um movimento de estoque, a gente tem um movimento de caixas e bancos, mas a gente não tem a geração de um título, tá? Mas acho que vale um ponto para a gente investigar um pouquinho mais aqui, tá? Não dá para a gente bater o martelo nessa resposta. Inclusive, esse fórum ele está só iniciando, tá, pessoal? Eu vi que teve até uma pergunta ali relacionada se ela vai ficar gravada. Ela vai ficar gravada sim. E eu assumo o compromisso de dar uma pesquisada um pouco melhor e responder isso lá via comunidade depois para todos sobre essa dúvida, tá? Que a gente não soube responder agora, ou qualquer outra também que a gente não consiga, tá? A gente continua a nossa discussão no comunidades. Se for necessário, a gente marca uma outra agenda. Estamos disponíveis aí, porque o nosso interesse é que vocês usem, faça sentido e tragam sugestões de melhorias para nós. Mas, então, vamos anotar isso daí para a gente responder depois, tá, Samuel? Boa, Gustavo. Pergunta. Maravilha. Tá? A Lorena até fez uma pergunta aqui que eu acredito que é complementar a uma pergunta que já foi feita, né, sobre obras em andamento, só que ela trouxe um ponto aqui que é bem interessante. Tá? Se eu aplicar, então, em uma obra em andamento, tá, e já tiver pedidos aprovados acima do orçado, tá, mas a nota fiscal ainda não tenha sido lançada, vai travar o lançamento da nota fiscal? Não vai travar o lançamento da nota, porque a gente está controlando exatamente no momento da contratação, né? Então, no momento da nota, ainda não. Pode ser uma evolução de produto também, tá? Não estou falando que está errado esse processo, muito pelo contrário, eu também entendo ali que ele é comum, né? Mas hoje não está travando. Caso vocês entendam que isso é até crucial ali para algumas obras ou para algumas situações, também nos tragam como uma sugestão de melhoria, porque faria parte de uma evolução de produto também.
Uhum, perfeito. A Gabriela questionou o seguinte, tá? Caso o valor previsto para um item de orçamento ele seja ultrapassado e seja necessário realocar esse recurso, né, para aumentar esse valor. Essa atualização, ela é refletida automaticamente no pedido do contrato ou a gente precisa refazê-lo, né, para que ocorra essa mudança, né, para que essa mudança seja considerado, né, para que esse pedido ou contrato não fique mais desautorizado por essa razão, né? Certo, vamos lá. Se você faz uma alteração no orçamento, ele não vai Uhum. automaticamente atualizar o pedido. Mas se você for lá no pedido e só salvar ele, a gente roda todos os processos novamente de todos o processo do Cienge de controle. Ele vai Então ele vai validar acabar tudo derrubando, novamente, né? ele vai derrubar aquele motivador. Então você precisa ir no pedido e salvar ele novamente. Não precisa excluir ele, não precisa reeditar ele. É só entrar no pedido e salvar ele novamente, que a gente reprocessa todos os motivadores, porque nessa movimentação que você fez, pode acontecer que surja outro motivador. Então a gente roda todos, tá? Mas de modo resumido, se você mexer numa coisa muito pontual, que foi o custo, é só entrar no pedido e Uhum. salvar ele novamente. Perfeito. Mesmo para contrato também, né, Gustavo? Mesma coisa. Posso Idêntico. só salvar ele novamente, né? Mesma Que coisa ele para contrato. já vai rodar todas aquelas permissões do usuário e também todo o levantamento que ele fez em relação à estrutura de orçamento, né? Aproveitando esse gancho do contrato, funciona para aditivos contratuais também, né? Porque é bem comum ali em contrato ter Perfeito. aditivos. Ah, fiz um aditivo no contrato. A gente vai verificar para você se o comprometido está acima do orçado e criar aquele motivador se for necessário, tá? Perfeito. O Ronald perguntou, né, que é referente aos parâmetros, né, que são ativados e desativados, ou a orientação de parâmetros ali no momento que você ativa. Ele questionou que não conhecendo o parâmetro 1281, né, e não está entendendo bem essa funcionalidade. Vocês poderiam comentar um pouquinho a respeito, Gustavo, desse Sim. parâmetro? O Ronald é figurinha, já conversei bastante com ele. Vamos lá, o 1281 e o 1282, eles são parâmetros novos. Tá? O 1281 e o 1282, a gente criou eles em virtude de, principalmente, pedidos que são de faturamento direto. Tá? O Cienge, novamente, né, ele é bastante customizável e a gente percebeu que tinha um cenário de pedido de faturamento direto quando controlado por medição, né? Quando a gente cadastra um contrato, quando a gente vai lá no faturamento direto, a gente pode controlar por medição ou fazer medição automática, né? Que é uma flag que você marca. O padrão é as medições automáticas. Mas se eu marcar aquela flag de controlar por medição, significa que todo pedido de faturamento direto eu vou descontar ali em medições, né? A gente percebeu que o Cienge, nesse cenário de pedido de faturamento direto controlado por medição, quando eu cadastrava o pedido, o conceito de comprometido ele duplicava. Um exemplo bem rápido. Eu fiz um contrato de R$1.000, o comprometido vai estar R$1.000. Esse contrato de R$1.000 eu falo que vai ter R$600 de faturamento direto. Eu vou lá, faço um pedido de R$600 de faturamento direto. O comprometido do Cienge vai para R$1.600. Poxa, tá errado isso. Não tá errado. O Cienge peca pelo zelo, porque pode acontecer de eu pagar aquele pedido e o fornecedor eu ter que encerrar o contrato com ele ou não descontar dele, né? O comprometido ele volta para os R$1.000 somente quando eu descontar o pedido via medição. Então, a gente percebeu que tinha uma brecha num intervalo de tempo que poderia ser ruim para o nosso controle, porque quando eu fosse criar aquele pedido ali de R$600, ele ia falar, você está estourando seu orçamento. Mas não é bem uma verdade, porque se você for descontado em empreiteira, não vai. Então, o parâmetro 1281, ele busca fazer uma sincronização. Tá? Existe um documento também só dele, tá? Eu vou disponibilizar no final do chat 3 documentos aqui. Um que é do controle orçamentário, um artigo, para vocês conhecerem melhor o que eu expliquei. Um do parâmetro 1281 e um do 1282. Mas o 1281 é pedidos de faturamento direto, as apropriações vão sincronizar com o contrato. Tá? Esse é o nosso objetivo para que tudo que está lá no... Poxa, se o contrato é um contrato que é mãe daquele pedido, por que as apropriações estão diferentes? Poxa, é difícil de você saber certinho quais as apropriações, então a gente sincroniza com o intuito de facilitar. E o 1282, a gente criou, por causa daquela brecha ali que eu comentei, de a gente estar mudando o conceito de comprometido. Tá? Então, quando for um pedido de faturamento direto e for controlado por medição, aquele cenário que eu falei para vocês que duplicava, que criava os R$600, ele não vai criar mais, tá? Então, a gente criou um novo mecanismo de cálculo de comprometido. Mas eu me comprometo aqui a colocar os 3 artigos no final para vocês conhecerem.
Esse 1282, inclusive, ele pode ser utilizado independente do controle de valores, tá? Caso alguém já tenha sentido essa dor que eu comentei, né, de duplicação de comprometido, e não quer utilizar por algum motivo o controle de valores totais, vocês podem ativar o parâmetro também, tá? Mas eu deixo um artigo ali para vocês conhecerem melhor, que é uma inovação bem interessante que nós fizemos ali também, para contribuir com o controle de valores totais e contribuir com o Cienge como um todo. Perfeito, Gustavo. Gustavo, o assunto está maravilhoso e realmente é um assunto de interesse de todos nós. Afinal de contas, o que a gente quer é realmente fazer uma obra que não estoure o orçamento, né? No fim do dia, o que a gente gostaria mesmo é de fazer a obra o mais eficiente possível, né? Ter mais dinheiro no bolso ali ao fim da obra. Então, é o que a gente deseja aí para todos os nossos clientes, por isso que o Cienge está sempre inovando, sempre buscando novas alternativas para que a gente possa ter esse tipo de controle, tá? Pessoal, nós temos ainda muitas perguntas. A gente sabe que, infelizmente, o tempo não vai nos permitir responder todas. A gente gostaria muito. Eu também, tá? Queria aproveitar mais o Gustavo aqui junto com vocês, ouvir as respostas que ele tem. A gente tem sempre muito a aprender com você, Gustavo. Obrigado mesmo. Mas a gente vai estar respondendo essas perguntas juntamente com a disponibilização da gravação, tá? Então, fiquem tranquilos que nós não vamos deixar nenhuma pergunta que foi feita aqui sem uma resposta mais adequada possível pela parte da nossa equipe. Tá? Não, Gustavo, gostaria de contribuir fazer mais alguma contribuição para a gente ir encerrando então esse momento? Estava preocupado se ia ter poucas dúvidas, mas fico até feliz de ter bastante. Tem bastante. Eu e o Samuel me comprometo ali via comunidade, tá? O pessoal tá respondendo todas as perguntas. Se também não tiver respondido, por favor, podem cutucar a gente ali para a gente responder. É do nosso interesse, né? Que todas as dúvidas estejam sanadas para que vocês utilizem com o melhor possível e também depois consigam nos dar os feedbacks de melhorias. Reforço, é do nosso interesse os feedbacks para evoluir esse produto. A gente está, baseado em todo o estudo, a gente está confiando bastante que vai agregar, mas a gente também sabe que tem bastante coisa para evoluir. Então, baseado em dores reais, a gente vai continuar evoluindo, tá? Bom, eu só queria fazer peço desculpa por não ter conseguido responder todas, mas a gente vai responder, tá? Só queria aproveitar aqui o momento para também compartilhar com vocês aqui. Caso você esteja aqui e não é um cliente Cienge ainda, né? Opa, peraí. Olha, agora vai. Caso você ainda não seja um cliente Cienge, dá para escanear esse QR Code aqui, conhecer o nosso time, conversar com o nosso time comercial ali. Fala que participou aqui do webinar, eles vão dar um desconto exclusivo para vocês, tá? Caso não seja cliente ali, porque a gente entende que o Cienge está evoluindo cada vez mais para atender todas as empresas da construção civil. Converse com o nosso time comercial, caso realmente não seja um cliente Cienge, tá? Aqui também, caso a gente sane a dúvida de vocês e não ficou claro, ou tem até dúvida de um outro processo, dá para conversar com o nosso time de suporte, tá? Dá para escanear esse QR Code, conversar com o nosso time de suporte. Eles também podem ajudar ali com dúvidas. Esse novo interligado com outro processo aqui que vai impactar, tá? Nosso time do Cienge aqui está à disposição, tá? E por último, e não menos importante, agora em junho, a gente vai ter o Constru Summit, né? Que é o maior evento da gestão de tecnologia ali da indústria da construção civil, né? Com esse QR Code também consegue um desconto ali, né? Em virtude aqui da comunidade, né? A comunidade Cienge está disponibilizando um desconto exclusivo ali, tá? Para participar. É um evento sensacional, tem diversas pessoas ali bem interessantes. Como dizem lá, né? Você entra com uma mentalidade e sai com outra do Constru Summit, que é riquíssimo de informações, tá? E se eu passei muito rápido pelos QR Codes, você perdeu, não fique também chateado, porque a gente vai disponibilizar a gravação e esse material aqui, tá? Para não vai perder qualquer tipo de desconto em relação ao tempo que eu passei muito rápido aqui, tá? Nossa equipe, inclusive, já colocou no chat, tá? Então, não pegou o tempo, vai no chat que está ali disponível para você. Certo. Eu acho que era isso. Confesso, fico bastante feliz com o fórum, tá bem enriquecido aqui de pessoas. Nosso desejo aqui como Cienge é que essa feature agregue, né, para o dia a dia das construtoras, para o dia a dia das empresas, que ajude. E eu, sinceramente, espero que ela nunca seja atingida, porque se não está sendo atingida é porque não está estourando o valor do orçamento.
mas como um ecossistema aqui do Cienge, que é um RP, né, a gente está aqui para ajudar vocês a controlar o que fica difícil controlar pontualmente, né? E acho que é isso. Mais algum ponto, Samuel? Não, é isso mesmo. Gente, obrigado pela participação de todos, tá? Qualquer dúvida, a gente segue à disposição. Obrigado, Gustavo. Obrigado, pessoal. Uma excelente tarde e continuamos as conversas lá no fórum do Comunidade Cienge para sanar o máximo de dúvidas possíveis aí. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde a todos. Tchau. A cadeia da construção é longa, ainda muito desconectada e pode parecer complexa. Para o Cienge, esse é um momento cheio de oportunidades de levar a indústria da construção a novos patamares de produtividade, previsibilidade e eficiência operacional. Somamos as expertises das soluções que são referência na transformação digital do setor e estamos construindo o futuro com tecnologia. São 3 décadas vivendo o segmento, construindo um portfólio cada vez mais robusto para impulsionar resultados em todas as etapas da cadeia, de ponta a ponta, conectando pessoas que constroem o Brasil. A nossa experiência se transformou numa gestão completa, conectada do pré-obra ao pós-venda. O Cienge é o ecossistema que impulsiona a indústria da construção e o mercado imobiliário. Estamos juntos, em constante evolução.